Olá pessoal, eu sou Carlos Maia, representante aqui no Paraná do Movimento Coxa Comunas, e hoje a gente está trazendo aqui para um bate-papo conosco o companheiro Cado. Cado, por favor, se apresente por nós. Cara, meu nome é Luiz Ricardo Simon, sou mais conhecido como Cado no mundo da luta e nas ruas aí. Sou lutador de MMA, sou atleta desde os meus 13 anos de idade. Já participei de torcidas organizadas, mais especificamente era da Império Alviverde, era do Comando Norte. E estou há algum tempo afastado das torcidas, mas por conta da situação que o país vem vivendo nesse momento, eu sempre fui um cara que gostei de militar e agora, com a situação que estava, eu procurei estar mais nas ruas. Aí procurei estar buscando a minha torcida. Perguntei a eles se iriam se posicionar e a Império Viverde decidiu não se posicionar. Enquanto isso, eu estava nas ruas e conheci o pessoal do Coxa Comunas. Quando eu cheguei, o movimento já existia, né? Mas aí, como as ideias eram muito parecidas, eu entrei de cabeça. E é isso aí. Tenho 27 anos, sou atleta, dou aula de Muay Thai, sou estudante de Direito e estou aqui para somar. Maravilha, Cado. Eu gostaria que você contasse para nós como é que você está vendo, como é que você está observando esse governo do Jair Bolsonaro, quais são as suas perspectivas em relação às lutas do povo da esquerda, e se dentro do teu movimento, né, de lutadores de MMA, se vocês têm um envolvimento maior em relação à luta política, ou vocês procuram sempre se distanciar, e algumas pessoas que a gente acompanhou também como líderes do movimento, como Vanderlei Silva, já deu declarações a favor do Bolsonaro. Se no movimento de vocês existe essa participação maior da política, ou quando o pessoal participa, ele é mais voltado para o campo da direita? Como é que você vê essa situação? Bom, o governo Bolsonaro, eu acredito que já ficou muito claro desde o começo que o social seria deixado de lado, né? Veio com uma propaganda dizendo um neoliberalismo falso, né? Um entreguismo a empresas estrangeiras, a venda de todas as estatais e pautas mais conservadoras, né? Então, o pessoal eu não sou aqui eu que vou falar isso, mas o pessoal do movimento negro, o pessoal do movimento LGBT e outras minorias acabam sofrendo por conta disso, né? Eu não me enquadro dentro desses movimentos, né? Mas eu sou um simpatizante, então eu sou uma pessoa que vai estar ao lado deles nessa luta. Eu não vou ser eu que vou deixar aqui que o racismo seja passado pano por cima disso, que a homofobia seja passado pano por cima disso. Eu estou aqui para lutar e estou aqui para ser diferente, né? Então, eu sou homem, sou heterossexual e sou branco, mas não por isso, não por conta disso, eu vou deixar que que grupos formados assim sobre ideologias fascistas ou pensamentos de ideologias fascistas, né? Às vezes, nem todo governo autoritário é um governo fascista, mas tem ramos, né? Então esses ramos acabam atacando as minorias. Então eu não vou deixar com que isso aconteça. Como eu tenho muitos amigos que são negros, tenho muitos amigos que são homossexuais, então não vai ser eu que vou deixar aqui que essas pautas sejam passadas impune de qualquer forma. Mas falando das pautas econômicas, eu acho que já começou mal no governo Michel Temer, quando foi feito a reforma trabalhista. Depois já veio com a reforma da Previdência, não foi aprovado no governo Temer, logo no governo Bolsonaro foi aprovado. Então, eu acho que o pobre nunca, nesse governo, foi pauta, né? Somente a retirada de direitos e a retirada de direitos e a retirada de oportunidades que o pobre tem, às vezes, de chegar à universidade ou que tem um trabalho decente, digamos assim, podemos dizer com essas palavras, porque, como nós vemos agora no último final de semana e agora no meio da semana, a gente viu o movimento antifascista de
entregadores, né, de aplicativo. Eu já trabalhei como aplicativo, mas de carro. Trabalhei nessas empresas, então eu não vou citar aqui, mas eu já trabalhei com elas e eu trabalhei com aplicativo, então eu sei o quanto é difícil você trabalhar o dia todo, 14 horas por dia, para no final do dia você ter que contar moedas para você poder sustentar a sua família, né? Então eu acho que o governo está... Essa é a pauta do governo. Enquanto os bancos continuam lucrando, as grandes empresas continuam tendo seus benefícios, o pobre cada vez mais fica de fora da conversa no Congresso Nacional ou do Poder Executivo. Como eu vejo que os movimentos de esquerda podem fazer agora para que essa ideia saia do papel, é ir para as ruas. Só que, infelizmente, nós temos um momento de vivendo numa pandemia. Então, as pessoas não estão podendo ir às ruas, certo? Então, o que nós devemos fazer? Continuar fazendo com que a informação chegue às pessoas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vivo no meio do mundo da luta. Então, as pessoas que eu convivo são do meio da luta. Falta muita informação. Falta chegar o conhecimento a essas pessoas. Por exemplo, assim, aonde eu treino, na minha academia, a maioria, ou a grande parte da maioria, são pessoas de baixa renda, são pessoas que vieram de outros estados para treinar em Curitiba, porque Curitiba é um celeiro do MMA mundial. Então, pessoas do mundo inteiro vêm para Curitiba para treinar. E consequência disso, pessoas de vários estados vêm para cá. Então, na minha academia tem pessoas da Bahia, tem pessoas de Manaus, tem pessoas de Pernambuco, tem pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E as pessoas acabam convivendo aqui em Curitiba e vindo morar aqui, entende? Então, elas largam as suas cidades, largam suas famílias, vêm para Curitiba e acabam morando aqui e aqui ficando. E acabam criando suas raízes aqui. Só que todo mundo vem para cá com um sonho. Um sonho que é ganhar dinheiro com a luta. Muitos acabam ficando no meio do caminho. E você vai conversar com essas pessoas e elas se atêm a pautas simples, como, por exemplo, direito dos homossexuais. Muitos lutadores são contra. Falam, não, porque todo mundo é igual, sabe? Não tem aquela homofobia direta, mas é aquela coisa enraizada já na pessoa, sabe? Estrutural. Homofobia estruturada, sabe? O racismo estrutural. Quando você fala, as universidades precisam de cotas, empresas precisam de cotas e coisas desse tipo, eles acham um absurdo, mas é porque falta informação, falta chegar o conhecimento. Então, eu construí todo esse argumento para dizer, a esquerda tem que chegar e se articular. A esse momento não podemos ir às ruas, mas podemos utilizar os meios sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, para que essa informação, de uma forma mais fácil, nem tão técnica, chegue a essas pessoas para que eles possam mudar o seu pensamento e ver que eles se enquadram como nós, que eles estão nesse espectro político de esquerda, só que eles ainda não sabem. Eles precisam dessas pautas sociais, mas eles ainda não sabem que precisam. Então, eu acho que esse é o meu pensamento no momento. Eu acho que nós temos que levar a informação às pessoas e fazer com que o conhecimento chegue a todos de uma forma ampla. Bem, é isso aí. Na verdade, a esquerda, os movimentos sociais, sempre foram, nos últimos anos, criminalizados pela mídia e hoje, pelos meios de comunicação, e hoje a gente percebe que esses mesmos meios de comunicação e a mídia em geral começa a ser atacada até pelos que eles mesmos produziram, né? E foram aquelas pessoas que hoje estão aí nas redes sociais, se manifestando de uma forma agressiva, tirando o ódio de dentro e exteriorizando isso. Então foram produtos criados pela mídia, que na tentativa de derrubar governos mais democráticos e mais populares, como foi o governo do Lula e o governo da presidenta Dilma, criaram essas condições de defenestrarem a esquerda, e hoje criou-se esse momento tão difícil pelo qual o país passa, que é, além da falta de informação, a desinformação, esse ódio que está no ar, que está
quase que palpável isso, graças a esse papel da mídia que foi muito cruel com os movimentos sociais. Eu quero perguntar para você então também, companheiro, como é que você está... Aliás, gostaria que você me contasse quais foram as suas conquistas enquanto lutador de MMA, só para a gente ter uma ideia do teu... Cara, eu comecei a lutar com 13 anos, eu lutava Muay Thai. Aí durante o amador, dos 13 aos 17 anos, eu fiz 28 lutas, todas amadoras. Eu tive 27 vitórias e um empate, então no amador eu nunca perdi. Aí com 17 anos eu estreiei no profissional. Eu fiz 8 lutas profissionais de Muay Thai. Então eu ganhei 6 e perdi 2. Aí como o Muay Thai era muito escasso no país, no Brasil e no mundo em si, eu procurei migrar para o MMA, o que é uma coisa natural. Então comecei a treinar, né? Comecei a fazer MMA. Aí nisso comecei a lutar e tal. Aí fiz algumas lutas aqui no país. Aí surgiu o convite de eu lutar na Polônia. Foi em 2013, 2014. Eu lutei na Polônia a primeira vez. Daí depois já lutei na Polônia de novo. Aí nisso eu voltei pro Brasil. Aí eu lutava na Polônia e voltava, né? Lutava e voltava. Aí nisso surgiu a oportunidade de eu ir morar na Espanha. Eu morei na Espanha durante 2 anos, lutei uma vez lá. Aí nesse tempo que eu morei na Espanha, eu fiz 3 lutas na Rússia, em Moscou. Depois voltei pro Brasil, aí fiz mais algumas lutas no Brasil. Aí hoje, atualmente, eu sou campeão, dono do cinturão até 77 quilos, da categoria meio médio de MMA, do Future MMA, que é o maior evento da América Latina. Que agora em agosto eu vou estar defendendo meu cinturão contra outro brasileiro. E é isso aí, agora é só estourar e vamos pra cima. Maravilha, companheiro. Então é isso, pessoal. A gente se apresentou aqui o nosso amigo e componente do nosso grupo Coxa Comunas, e a gente vai estar na sequência conversando com outras pessoas do movimento, porque essa é a ideia, trazer à tona as pessoas que participam do jogo político da esquerda e as pessoas que muitas vezes não têm espaço. Não é o caso do Cado, porque ele tem um espaço no segmento dele, né? Tem toda uma exposição como lutador que é e como vencedor da categoria do movimento que ele participa. Mas nós queremos colocar, sim, em exposição toda a galera que faz a luta de esquerda no Brasil, em Curitiba principalmente, porque é assim que a gente vai poder, como diz o nosso companheiro Cado, levar informação às pessoas e trazer à tona o bom debate que é a luta pela democracia e pela justiça social. Um grande abraço a todos e é isso aí.